Trabalhadores. Cumprimentar toda a militância petista. Agora, linda eu aceito, eu não sou que nem o Lula, não. Eu acredito também. Se chamar de linda, eu acredito, viu, Lula? Obrigado. Queria dirigir um cumprimento especial ao nosso eterno líder e presidente, nosso querido Lula. Um outro cumprimento a esse líder uruguaio da América Latina, presidente da República Oriental do Uruguai, mas também um grande lutador da transformação e das lutas libertárias da América Latina, meu querido companheiro Pepe Mujica. Cumprimentar o nosso presidente Rui Falcão, que está ali sempre, no dia a dia, apoiando tanto o presidente da República como o mais simples militante. Agradeço ao Rui Falcão e, por intermédio dele, eu cumprimento todos os dirigentes do Partido dos Trabalhadores que estão aqui hoje. Cumprimento também os ministros de Estado aqui presentes. Cumprimento os governadores, o meu companheiro Fernando Pimentel, aqui da nossa querida Minas Gerais. Cumprimento o Rui Costa, companheiro da Bahia, que sucede um grande baiano, Jacques Wagner. Cumprimento o Wellington Dias, governador do Piauí, o nosso fantástico índio. Cumprimento o senador Humberto Costa, nosso líder do PT no Senado Federal. E cumprimento esse deputado guerreiro, Cibá Machado, líder do PT na Câmara dos Deputados. Cumprimento também o líder do governo na Câmara Federal, nosso querido Guimarães. Cumprimento os senadores, as senadoras, os prefeitos, os vereadores do Partido dos Trabalhadores. Dirijo um cumprimento todo especial ao Renato Rabelo, presidente do PCdoB, mas um companheiro firme e que sempre nos apoiou ao longo da nossa história de lutas. Cumprimento o presidente da Fundação Perseu Abramo, nosso Márcio Postman. A Cida de Jesus, presidente do PT de Minas Gerais. O Wagner Freitas, presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores. O Alexandre Conceição, representante da direção nacional do MST. Cumprimento os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e cinegrafistas aqui presentes. Queridos companheiros e queridas companheiras, eu agora falei companheiros e companheiras, mas eu vou depois falar companheiras e companheiros. Bom, é algo que a gente tem de falar do fundo do coração. O PT chega aos 35 anos e para um partido, para uma instituição, é um partido jovem. Mas esse partido jovem inicia o 4º mandato à frente do governo federal.
depois de 12 anos de políticas de inclusão e desenvolvimento social, querido presidente Lula, o Brasil é hoje um país muito melhor. Um país com pessoas que estão saindo da pobreza, com mais pessoas na classe média. Um país que tem milhões de novos estudantes do ensino fundamental à universidade, com milhões de crianças nas creches, um país com milhões de novas e pequenas empresas, com empreendedores individuais que se formalizaram e hoje têm direito à aposentadoria, um país com milhões de novos trabalhadores no mercado formal, com carteira assinada, um país com mais crédito, um país que, tanto para as empresas como para os consumidores, ampliou de forma extraordinária o crédito em nosso país. Por isso, a nossa é uma responsabilidade imensa. A nossa responsabilidade, aí eu falo, aqui, estou vendo também o Saraiva Felipe aqui, saúdo o Saraiva Felipe, do PMDB. Eu falei PMDB, companheiro. PSDB. Mas a nossa é uma grande responsabilidade. Por quê? As brasileiras e os brasileiros esperam que honremos a continuidade do que fizemos, que honremos, mas também esperam que nós aprofundemos as transformações do Brasil, que nós ampliemos a democracia e mais, nós não vamos ficar eternamente como uma nação emergente. Os brasileiros esperam que nós trilhemos o caminho para uma nação desenvolvida, mas uma nação desenvolvida com mais oportunidades para todos os brasileiros. Não uma nação desenvolvida que se desenvolve e aumenta a desigualdade, mas uma nação desenvolvida em que o direito dos brasileiros e das brasileiras seja respeitado. A história do PT é um roteiro. A gente pode acompanhar como se fosse um filme. Um roteiro de identificação com o povo brasileiro. E desde o início, desde lá atrás, desde a origem, teve como base uma profunda ligação com os movimentos populares, seja rurais, seja urbanos, com os sindicatos, com os militantes da luta contra a ditadura, os intelectuais, os artistas, as organizações não governamentais, a igreja, as igrejas e os empresários progressistas do país. É uma história especial. Por que ela é especial? Porque ela foi construída e fortalecida pela participação direta, a participação presente nas lutas principais que o povo brasileiro desenvolveu durante toda a história do PT. E no exercício de governos democráticos, municipais, estaduais. E a gente tem de reiterar pelo fato que em 35 anos, aliás, em 37 anos deles, em torno de 12, quase a metade, nós exercemos a direção do país, o governo brasileiro. Não é um partido qualquer que tem essa trajetória. Na vida democrática do Brasil, é uma situação extremamente especial. E a nossa história, mais uma vez,
teve continuidade e foi testada nessa última campanha. Nós pedimos o voto dos brasileiros, dizendo aos brasileiros que nós íamos conduzir o país a uma nova etapa do processo de desenvolvimento iniciado em 2003 com o presidente Lula. Nós defendemos a nossa proposta e dissemos que era uma proposta baseada em políticas sociais, geradoras de oportunidades e uma política econômica consistente com essas políticas sociais. E demos uma prova dessa trajetória de 12 anos, que foi o fato de que nós, ao tirarmos os restantes 22 milhões nessa última etapa do governo, que vinha desde a época do presidente Lula, retirando mais de 36 milhões da pobreza, nós temos uma prova, talvez a prova mais importante neste século. Nós erradicamos e superamos a miséria extrema no nosso país. Essa é uma prova que ninguém tira de nós. Essa é um orgulho que, quando a história nos julgar, será uma parte da nossa herança. Mas nossa herança tem várias partes. Eu deixei claro durante a campanha, e todos aqueles militantes, tanto do nosso partido como dos partidos aliados, evidenciaram que nós teríamos um compromisso. O nosso mandato teria uma característica. O objetivo principal seria a preparação do Brasil para uma nova etapa de desenvolvimento. Etapa do desenvolvimento que era nossa trajetória para uma nova era, a era do conhecimento, com prioridade absoluta para investimentos em educação, geradores de mais e melhores oportunidades para as brasileiras e os brasileiros, e da necessária elevação da competitividade da nossa economia, base para um desenvolvimento duradouro. Por quê? Porque aqueles que saíram da miséria e se elevam da pobreza têm na educação uma forma fundamental de preservar suas conquistas e avançar. Então significa um caminho que do passado aponta para o futuro e, ao mesmo tempo, construir no Brasil, transformar o Brasil numa pátria educadora, significa também abrir essa trajetória de futuro que é, sem sombra de dúvida, fazer com que o Brasil deixe de ser a nação emergente para se transformar na nação desenvolvida aqui nesse canto do mundo. Foi nisso que a maioria dos brasileiros votou. Esse é o nosso compromisso, é o meu compromisso com o Brasil nos próximos 4 anos. E eu vou tomar todas as medidas para manter íntegra essa estratégia de construir um país cada vez mais desenvolvido e cada vez menos desigual. É esse, de forma muito simples, o nosso objetivo. Tudo que estamos fazendo tem um objetivo: manter e fortalecer o desenvolvimento, o modelo de desenvolvimento que mostrou ser possível conciliar crescimento econômico, distribuição de renda e inclusão social. Mas nós sabemos também que a população brasileira votou também por mudanças, no sentido de mudanças para acelerar esse processo. Porque quando você conquista algo, este algo se incorpora ao que você tem direito.
Então, as conquistas estão sempre à frente. Por isso que nós sempre dissemos, a superação da miséria era apenas um começo, um início. E por isso, e por essa certeza, a população brasileira votou em nós. E nós temos o compromisso de fazer essas mudanças. Esse compromisso de fazer essas mudanças é o que nos dá a legitimidade do voto popular, que nos deu essa legitimidade. Juntos, porque é sempre juntos. Há pouco, o presidente Lula disse que tem certo tipo de tarefa que não pode ser de um presidente apenas, de um presidente de partido, de um grupo de lideranças. Tem certo tipo de desafios que só podem ser feitos pela força de um povo unido com lideranças. Por isso, é só juntos que nós temos condições de fazer um governo com continuidade e, ao mesmo tempo, um governo de mudanças. As mudanças vão dar mais consistência e mais velocidade ao nosso processo, porque a gente tem um acúmulo. Nós chegamos até aqui transformando o Brasil e acumulando uma nova forma e um novo patamar para que a gente dê um salto em direção a um país muito mais, repito, com muito mais desenvolvimento e com muito mais oportunidades para todos os nossos queridos integrantes do povo brasileiro. Aí eu quero explicar uma coisa aqui. Os ajustes que nós estamos fazendo, eles são necessários. Não só para que nós mantenhamos o rumo, mas para que a gente amplie as oportunidades, para que a gente tenha força para preservar todas as prioridades sociais e econômicas de todos os governos do PT no plano federal, o meu e o do presidente Lula. As mudanças que o país espera nos próximos anos, nos próximos 4 anos, dependem muito da estabilidade, da credibilidade da nossa economia. Nós precisamos garantir a solidez de toda a nossa economia, garantir o controle da inflação, o controle das contas públicas e, enfim, garantindo a geração de emprego e renda, que é o objetivo fundamental que nós temos. Ninguém vai fazer essas alterações por elas. Para nós tem um objetivo por baixo de qualquer medida. Nós queremos uma garantia de sustentabilidade, do aumento do emprego e do aumento e melhoria de renda. Hoje, a economia brasileira vem sofrendo os efeitos de 2 choques. Um externo, que todo mundo sabe, é uma redução expressiva nas taxas de crescimento de vários países do mundo. A China, por exemplo, está apresentando as menores taxas de crescimento dos últimos 25 anos. O Japão e a Europa estão mais ou menos em processo de estagnação. E os Estados Unidos não retomaram, apesar de melhorarem, não retomaram todo o seu crescimento de pré-crise. No plano interno, o Brasil sofreu uma das piores secas dos últimos anos, e isso provocou um choque no preço dos alimentos, que está em processo de superação, e também um terrível regime de chuvas, que quem não se preparou, e muitos não se prepararam para ele, o que vai ocorrer
é o problema que nós conhecemos da seca. Da seca, agora, surpreendentemente, não no Nordeste, mas no Sudeste. Essa seca também teve impactos no preço da energia em todo o Brasil. Mas como desde o presidente Lula nós vínhamos nos preparando, ampliando linhas de transmissão, aumentando a quantidade de usinas térmicas, nós temos um controle deste processo, apesar de haver um aumento de preços. Diante desses fatos, internos e externos, o que o governo fez nos últimos 4 anos passados? Nós absorvemos a maior parte desses efeitos negativos do cenário econômico e climático. Aonde? Nas contas do governo, nas contas fiscais. Por quê? Porque nós não queríamos fazer o que fazia a Europa, os Estados Unidos e vários países, que era desempregar e reduzir a renda. Nós não fizemos isso. Quando, ao combater os efeitos nefastos desses choques que eu falei agora aqui há pouco, sobre nossa economia e proteger nossa população, nós agora atingimos um limite. Nós estamos diante da necessidade de promover um reequilíbrio fiscal para recuperar o crescimento da economia o mais rápido possível. Com isso, o que nós queremos? Vou repetir o que eu disse. Queremos garantir a continuidade da geração de emprego e renda. A nossa diferença, para muitas teorias que estão por aí, e mais, para muitas das práticas aplicadas no mundo e aqui no Brasil, é que nós não fazemos reequilíbrio por fazer. Nós só fazemos reequilíbrio porque nós queremos garantir emprego e renda. Além disso, algumas medidas que nós tomamos têm caráter corretivo. São medidas estruturais, porque nós temos um hábito. Nós ajustamos as nossas políticas, nós melhoramos elas, nós vemos aonde tem deficiências, aonde a gente pode melhorar. Nós fizemos isso com o Bolsa Família. Por isso que o Bolsa Família é um sucesso. Tanto tem gente do Bolsa Família saindo porque melhorou o patamar de renda, como tem gente do Bolsa Família entrando, porque está precisando mais em algumas regiões do país. Por isso nós vamos adequar os nossos programas às novas condições socioeconômicas do país. A gente tem de fazer isso sistematicamente e, portanto, não se trata de medidas fiscais. Trata-se de medidas de aperfeiçoamento de políticas sociais para aumentar a eficácia, a eficiência e a justiça dessas políticas. Agora, é verdade que outras medidas são de natureza fiscal. Elas são indispensáveis para a saúde financeira do Estado brasileiro. Por quê? Contas públicas bem administradas, elas melhoram o controle da inflação, o crescimento econômico e garante a sustentabilidade de emprego e renda. Nós vamos, no entanto, promover o reequilíbrio fiscal de forma gradual, em um esforço que a economia pode suportar sem comprometer a recuperação do crescimento e do emprego. Pelo contrário, é pré-condição para essa recuperação e sustentabilidade. Nós temos das menores taxas de crescimento, de desemprego da nossa história hoje. E queremos que isso dure, perdure, que isso seja algo que caracterize a economia brasileira.
isso eu quero dizer para vocês, esses passos em direção de um reequilíbrio fiscal, eles visam, sobretudo, a preservar as nossas políticas sociais. Eu falo do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do Pronatec, das ações para garantir acesso ao ensino superior, às creches, do Ciências Sem Fronteiras e, especificamente, do combate à violência contra a mulher. Porque é bom lembrar que nós inauguramos em Campo Grande, onde tem um dos maiores índices de criminalidade, de violência contra a mulher, inclusive de estupro, nós inauguramos a primeira Casa da Mulher Brasileira essa semana. Falei nisso fundamentalmente porque isso é um avanço cultural, é um avanço baseado na nossa crença de que nós não teremos uma democracia se homens e mulheres não tiverem os mesmos direitos e se a questão da violência contra a mulher não for considerada uma política de Estado. Nós também temos várias medidas no sentido de melhorar a vida das micro e pequenas empresas, aperfeiçoando, por exemplo, o Super Simples. Nós vamos fazer um plano de exportações, vamos lançar um grande programa de desburocratização e simplificação das ações de governo. Sabemos que menos burocracia representa menos tempo e menos recursos gastos com exigências que não são necessárias para a vida da população e do cidadão. Nós também vamos executar uma nova carteira de investimentos em infraestrutura. Vamos ampliar. Estão falando que o governo não vai investir, pelo contrário, vai ampliar as concessões de infraestrutura, rodovias, portos, ferrovias, aeroportos. Vamos entrar agora em hidrovias também. E eu quero mais uma vez declarar que agora, nos próximos dias, nós vamos lançar a terceira etapa, porque no presidente Lula nós fizemos a primeira, depois fizemos a segunda no meu governo e agora vamos fazer a terceira no Minha Casa Minha Vida, com 3 milhões de moradias. Da soma da minha com a do presidente Lula, nós já entregamos 2 milhões de moradias. E estamos agora para entregar entre este ano e o início do próximo, 1.750.000 moradias que já estão em construção. E vamos fazer e contratar mais 3 milhões, principalmente nos grandes centros urbanos. O nosso objetivo é concentrar nos grandes centros urbanos. Temos também um objetivo, que é um programa de banda larga, que nós nos comprometemos na eleição e que é fundamental para democratizar a informação no Brasil, universalizando o acesso a um serviço de internet de banda larga. Companheiras e companheiros, o metrô é estadual, meus queridos e minhas queridas. Agora, se vocês querem saber, eu quero dizer o seguinte: não há nenhum metrô construído no Brasil por governo estadual que não tenha os recursos do financiamento do governo federal. Não há. E o recurso do financiamento do governo federal é assim, é de mãe para filho, ou de pai para filho. Na época do Lula era de pai para filho, na minha de mãe para filho. Ou seja, é juros baixos, prazo longo e, portanto, é isso que viabiliza a construção do metrô. Eu falei metrô porque uma companheira aí falou, e o metrô?
Companheiras e companheiros, nós estamos inteiramente confiantes na força do nosso povo. Nós confiamos, temos certeza dos fundamentos, da base econômica do país, dos fundamentos sociais do país que melhoraram e da base cultural e moral do nosso país. Por isso, eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Nós devemos enfrentar, como eu pedi para vocês para a gente fazer na eleição, nós devemos enfrentar o desconhecimento, a desinformação, sempre e permanentemente, sem tréguas. Só porque acabou a eleição não significa que a luta não tem de continuar. Nós não podemos permitir que a falsa versão se crie. Porque o que acontece muitas vezes é a falsa versão. Nós temos de reagir aos boatos. Nós temos de travar a batalha da comunicação. Nós temos de levar a nossa posição à opinião pública. E, sobretudo, nós não podemos deixar dúvidas. Por exemplo, quando for dito que nós vamos acabar com as conquistas históricas dos trabalhadores, respondam alto e bom som. Não é verdade. Os direitos trabalhistas do nosso governo são intocáveis. E não será nosso governo, um governo dos trabalhadores, que irá revogá-los. Por exemplo, nós temos um compromisso com a política de valorização do salário mínimo. Outra coisa, quando se levantar, como foi levantado aqui, e o metrô, a questão da mobilidade urbana, contem isso que eu falei aqui, que nós estamos investindo 143 bilhões em 118 municípios de grande e médio porte em todos os estados. Quando for mencionada a crise da água, lembrem-se que desde o início da maior estiagem das últimas décadas, nos últimos 3 anos, o governo federal apoiou e está apoiando de todas as formas, inclusive com investimentos elevados, as demandas dos governos estaduais, que são responsáveis constitucionais pelo abastecimento de água, tanto no Sudeste como no Nordeste. Aliás, no Nordeste nós enfrentamos os 3 piores anos de seca. Ninguém viu um assalto a supermercado, porque tem políticas sociais de sustentação da seca. Não da sustentação da seca, mas de convívio com a seca. Nós temos. Isso vale para o Bolsa Família, para o Seguros Garantia Safra e até para a Bolsa Estiagem. Nós estamos investindo para que o Nordeste tenha 1.000 quilômetros de rios que se tornem perenes. É para isso que nós estamos investindo. Agora, eu quero aqui reconhecer que os governos do Nordeste foram capazes de fazer a programação da sua garantia contra a seca e garantir a segurança na região, açudes, a transposição do São Francisco, todas as obras em cada uma das grandes regiões e dos estados, e até 1 milhão de cisternas que entre o presidente Lula e o meu governo nós fizemos no Nordeste. 1 milhão de cisternas. Agora, no Sudeste, nós autorizamos, a partir de solicitação dos governadores, né, e aqui o Pimentel é uma das testemunhas e beneficiados, nós estamos garantindo todo o possível para a oferta d'água. Agora, a administração
é dos governos estaduais. Ao mesmo tempo, nós estamos tomando todas as providências para garantir o suprimento de energia elétrica. Por isso eu peço a vocês, vamos falar mais, comunicar sobre nossos desafios, iniciativas e acertos. O povo votou em nós porque acredita que somos os mais indicados para fazer o que for preciso para o Brasil avançar. O povo votou em nós porque acredita em nossa capacidade, em nossa honestidade de propósito. Nós vamos propor, nós vamos ser parceiros numa questão que é anseio de toda a população brasileira, que é a questão da segurança pública. Nós vamos propor ao Congresso modificar a Constituição para o governo federal participar também da questão da segurança pública. Quero também dizer para vocês que é muito importante que eu faça um comentário sobre a questão e um dos maiores desafios vivenciados por nosso país. E coloque os pingos nos is e a coisa no seu devido lugar, que é o combate à corrupção e à impunidade. É muito importante esse comentário. Nesse segundo mandato, eu vou manter, sem transigir um só momento, o nosso compromisso com a lisura, no uso do dinheiro público, com o combate aos maus feitos, com a atuação livre dos órgãos de controle interno, com a autonomia dado desde o governo do presidente Lula à Polícia Federal e com o respeito à independência do Ministério Público, porque nós não tratamos procurador como engavetador geral da República. Eu quero dizer a vocês aqui que o meu compromisso é chegar no final deste mandato, podendo dizer o mesmo que dissemos sempre. Nunca antes na história do nosso país, governos combateram com tamanha firmeza, obstinação, a corrupção e a impunidade como nós. Nunca antes na história desse país. Lá de trás, de 2003 até hoje, fomos nós que construímos a principal legislação que garante ao país, hoje, ser capaz de combater a corrupção. Não caiu do céu, não caiu do céu. E eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade mais uma vez e falar sobre a Petrobras. Olha, eu sempre tenho dito que o saudável empenho da justiça, porque o empenho da justiça, investigar, etc., é saudável, ele deve nos permitir também reconhecer que a Petrobras é a empresa mais estratégica para o Brasil, e a que mais contrata, e a que mais investe no país. Eu quero dizer para vocês que na terça-feira, a Petrobras ganhou o maior prêmio na área de petróleo de uma organização internacional chamada OTC, que é o maior prêmio na área de petróleo. Equivale, por exemplo, a uma espécie de Oscar do petróleo. O que a Petrobras ganhou? Ela ganhou esse prêmio por um motivo, porque essa é uma conquista histórica. A Petrobras desenvolveu toda uma tecnologia para extrair petróleo do pré-sal. Ela ganhou por conta do pré-sal. E a Petrobras só pôde ganhar esse prêmio por conta do pré-sal porque
num determinado momento, lá no passado, o governo decidiu investir na produção de petróleo, garantir recursos para a produção de petróleo. Se 30 bilhões era o investimento de um ano, passou a ser 30 bilhões por mês. Aí ela ganhou esse prêmio, e é um prêmio que se constitui no maior prêmio desta área. A última vez que ela tinha ganho algo similar foi em 2001. E por que isso? Porque ela alcançou, em média, vocês lembram que diziam que ela nunca ia produzir petróleo do pré-sal? Pois é, ela alcançou a produção de 600 mil barris dia. Eu estou dizendo isso porque nós temos de ter orgulho da Petrobras. Nós não podemos aceitar que alguns tentem colocar a Petrobras como sendo uma vergonha para o Brasil. Eu tenho certeza que nós temos que saber apurar e saber punir, porque é fundamental que a gente não deixe se repetir nenhuma irregularidade dentro da Petrobras. Mas nós temos de fazer isso sem diminuir a importância da Petrobras para o presente e para o futuro do país. Apurar com rigor tudo de errado que foi feito. E principalmente, como eu disse, criar mecanismos que evitem que fatos, quaisquer fatos de irregularidades possam voltar a ocorrer. Nós vamos continuar apostando no modelo de partilha para o pré-sal. O modelo de partilha do pré-sal, ele garante que a maior parte da riqueza do pré-sal se volte para o povo brasileiro em saúde e educação. Nós vamos continuar apostando na política de conteúdo local. Nós vamos continuar apostando na política de conteúdo local porque ela é fundamental para o desenvolvimento de uma indústria de petróleo no Brasil e para que a gente não pague a maldição de do petróleo que recai sobre alguns países. Nós vamos continuar acreditando na mais brasileira das nossas empresas, porque ela só poderá continuar servindo bem ao país se for cada vez mais brasileira. Nós temos que fechar as portas para a corrupção, mas não temos de fechar as portas para o crescimento, o progresso e o emprego. E os pescadores em águas turvas não vão acabar nem com o modelo de partilha, nem com a política de conteúdo local. Companheiras e companheiros, eu tenho consciência, certeza que as brasileiras e os brasileiros esperam de nós um comportamento íntegro. Nós vamos honrar cada cidadã e cada cidadão com uma gestão exemplar, que executa com celeridade e eficiência as políticas que vão manter o Brasil na trilha do desenvolvimento. Por isso, há também uma grande expectativa da sociedade brasileira com a reforma política. Companheiras e companheiros, a questão da reforma política é central. Nós devemos colocá-la como prioridade, já agora, nesse primeiro semestre. E devemos colocar o debate desse tema com a sociedade. Nós sabemos que a reforma política é uma tarefa do Congresso, mas cabe a todos nós, sobretudo a vocês aqui, impulsionar essa mudança para instituir novas formas de financiamento de campanha, por exemplo,
proibindo o financiamento empresarial de campanha, definindo novas regras para a escolha dos representantes nas casas legislativas e também aprimorando os mecanismos de interlocução com a sociedade. Aliás, acho que nós, mulheres, devemos lutar pela paridade eleitoral. Companheiras e companheiros, eu sei na pele que o caminho que nós trilhamos para chegar até aqui não foi um caminho fácil. Eu sei, e cada um aqui, cada uma tem uma história de lutas, de experiências, de derrotas sentidas. Eu aprendi, eu tive muita derrota na minha vida, eu e o Pimentel. Tivemos muita derrota. Agora, a derrota, ela tem de ser olhada como uma aprendizagem, porque só a gente aprendendo com a derrota é que nós temos grandes vitórias. E eu tive grandes vitórias nesse país. Eu lembro da alegria da eleição do presidente Lula. Lembro da imensa alegria. Lembro também do povo pulando o lago ali na frente do Congresso, de tanta alegria. Nós tivemos sim muita alegria. Tive recentemente uma grande alegria de ganhar uma eleição extremamente disputada, com a força de vocês. Agora, nós temos uma característica, como diz o Mujica, nós outros temos uma característica. Diante da crise, nós sempre tivemos a força para reagir. Por exemplo, diante da crise internacional, eles desempregavam, a gente ampliava emprego. Nós somos capazes de reagir. Se a gente olhar para o futuro, nós vamos ver que nós temos uma força imensa. Que é a força? E qual é a nossa força imensa? É a nossa capacidade de sermos firmes, corajosos, de sermos eficazes diante do desafio e da dificuldade. Nós temos essa coragem política que faz com que a gente não desanime diante dos desafios. E eu tenho certeza que é essa coragem política que cada um de nós deve agora colocar claramente diante de si mesmo e dizer que nós não podemos vacilar, nós não podemos ter medo. Se tiver erro, aqueles que erraram paguem por eles, mas nós temos de preservar a história desse partido, a história de nossos governos, meu e do presidente Lula, e ter muito orgulho, porque o PT foi o partido que mais promoveu inclusão e ascensão social na história do nosso país. E sobre nenhuma hipótese vai interromper esse processo. Nós vamos mostrar que não é necessário, e isso nós já provamos, não é necessário escolher entre controle da inflação, disciplina fiscal e inclusão social. Nós queremos as duas simultaneamente. Nós devemos ter coragem de fazer o que precisa ser feito. Temos de mostrar, de novo, que sabemos enfrentar e superar as crises, que nós somos os melhores para vencer os duros desafios. Sabe por que nós somos os melhores? Eu acho que nós somos os melhores porque escolhemos sempre, junto com partidos nossos aliados, como é o caso do PCdoB, sempre e principalmente, diante da crise, o lado dos trabalhadores e do povo brasileiro.
Quem tem um lado, é por isso que é melhor. E nós temos. Mas também nós temos, além do lado, nós temos a competência. Porque demonstramos que podemos e vamos fazer. Se existe um partido credenciado para conduzir o Brasil num período difícil, tanto aqui como na economia global, sem revogar direito dos trabalhadores, é o PT. Eu convido a nossa aguerrida e extraordinária militância a buscar sempre o novo que sempre está nas ruas, está nos movimentos sociais, o novo que está nas universidades, o novo que é, sobretudo, a nossa crença nos direitos humanos, na defesa da diversidade de gênero, dos direitos das opções diferenciadas, do combate à violência contra a mulher, contra a juventude negra. Agora, eu sempre queria dizer para vocês uma coisa. E os índios, sem dúvida os índios. Está ali todo o povo LGBT. Vamos lembrar do povo LGBT. Nós temos de ter uma posição clara e firme contra o preconceito e a intolerância. É papel do Estado brasileiro defender o povo brasileiro contra o preconceito e a intolerância. Eu queria dizer uma última palavra. Os que são inconformados com o resultado das urnas só têm medo de uma coisa: da mobilização da sociedade em defesa das instituições e em repúdio a qualquer tentativa de golpe contra a manifesta vontade popular. Porque esses têm medo da democracia. Nós temos força. Nós temos força porque estamos juntos para enfrentar e vencer a ação dos que buscam o retrocesso, dos que buscam voltar atrás. Nós temos força para resistir ao oportunismo e ao golpismo, inclusive quando ele se manifesta de forma dissimulada. Nós estamos juntos para vencer de novo e a cada dia aqueles que não se conformam com o fato de que os maiores avanços sociais desse país foram alcançados nos nossos governos. Nós todos aqui estamos juntos para vencer aqueles que tentam forjar catástrofes e flertam com a aventura. Estamos juntos para ampliar a democracia e estimular a participação da sociedade nas decisões. Nós estamos juntos e misturados. Agora eu vou encerrar. Muito obrigado. Obrigado, presidenta Dilma Rousseff. Companheiras e companheiros, nós vamos encerrar este ato comemorativo dos 35 anos do PT com o grande Pereira da Viola e uma surpresa para o nosso partido. Vai lá, Pereira!